Olá, meus alunos. Eu sou a professora Liliane, professora de língua inglesa da turma terceiro ano regular, turno manhã, da escola CEP João de Deus Carvalho. Sejam bem-vindos ao novo ciclo de atividades, iniciando o mês de junho, já estudando a gramática da língua, porque o mês passado, no mês de maio, nós focamos mais nas interpretações textuais, revisamos as estratégias de leitura, contextualizamos um pouco a gramática dentro do texto, fizemos estudo de vocabulário e muito mais. Então, esse mês a gente vai trabalhar, focar mais na parte gramatical. E o assunto escolhido para esse primeiro ciclo é chamado de third conditional, que é a terceira condicional. Nós estudaremos a terceira condicional, sempre observando o que ela expressa na frase. Como vocês sabem, a gente vai estudar frases compostas por dois períodos, e nesses dois períodos nós teremos o estudo e revisão de alguns tempos verbais que foram estudados em anos anteriores, e teremos que fazer algumas revisões, porque são dois períodos, uma frase com dois períodos para formar a terceira condicional. E esses dois períodos, eles têm alguns tempos verbais que compõem ele para que a gente entenda direitinho a formação dessa condicional. Então, o que é que ela expressa? A terceira condicional é quando nós queremos falar sobre arrependimento. São ações, gente, que no passado nós queríamos que fossem diferentes, que tivessem sido diferentes. E por não ter sido possível essas ações serem diferentes no passado, terem sido diferentes no passado, há o arrependimento. Então vejam a terceira condicional como um arrependimento em relação a alguma ação do passado, certo? A terceira condicional, ela, como eu disse para vocês, ela é composta por dois períodos. É um período composto onde um dos períodos expressa a condição e o outro período expressa o resultado dessa condição, né? Caso o que foi descrito na condição se realize, né? O resultado seria a realização, né? Então, no período que expressa, que a terceira condicional expressa condição, como eu disse para vocês, nós teremos que revisar esse tempo verbal. É ele que dá a ideia de condição. É claro que também nessa frase, nessa parte, teremos a presença do if. O que é o if? If significa se, partícula que dá a ideia de condição para que algo aconteça. Então, o if mais o passado perfeito vai estar neste período aqui, que expressa a condição. Já o resultado dessa condição, que nesse caso da terceira condicional não vai ser um resultado positivo, infelizmente, como eu disse para vocês, é como se fosse um arrependimento da ação não ter acontecido, algo aconteceu, algum obstáculo veio para que a ação não se concretizasse, não fosse concluída, né? Então, esse resultado ele sempre vai ser composto, a estrutura será essa aqui. Qual é a estrutura? A estrutura é would have, mais acompanhado pelo particípio do verbo, que pode ser regular, terminação é de, ou irregular. Aqueles verbos que nós estudamos em anos anteriores e esse ano também, aqueles verbos daquela lista de verbos irregulares que tem lá no finalzinho do livro. Então, basicamente, a terceira condicional, a third conditional, é formada por if mais passado perfeito, would have mais o particípio passado do verbo principal. Além desse would, né? O would, esse auxiliar aqui, que eu disse para vocês que acompanha um dos períodos da terceira condicional. Quando é que eu vou usar o would? Quando eu quiser expressar uma certeza. Eu também, no lugar do would, eu posso escolher, além do would have, eu posso usar... Ai, meu Deus, voltou aqui. Eu posso usar o might have,
Deixa eu sublinhar aqui para vocês. No lugar do would pode ser, do would have pode ser might have. Quando eu quero expressar o quê? Uma incerteza. Ou também pode ser could have, quando eu quero falar sobre uma oportunidade ou uma habilidade. Só que nós iremos atentar apenas para o uso mesmo desses que a gente já tem mais costume e observa que existe mais em textos e frases, que é o would have, ok? Ou seja, a gente vai expressar quando nós temos uma certeza que algo não aconteceu e nem vai acontecer, né? Então aqui nós temos exemplos da terceira condicional. Como eu disse para vocês, ela é composta por dois períodos, um expressa a condição e o outro o resultado. Tem sempre que ter o if. O que é que significa o if nessas frases? O if significa o se. E tem que ter o passado perfeito. Vamos revisar. Como é que a gente formava o passado perfeito, lembram? Usando sempre o had. Ó, em todas as frases tem o had. E o had mais o particípio passado do verbo principal. No caso aqui, had sim, nós temos o sim, que é o particípio do verbo se. Ele é irregular. Aqui nós temos o verbo pass e o particípio dele é regular, por isso a terminação é de. Então, o passado perfeito é composto dessa estrutura, had mais verbo no particípio passado. Sempre vai ter o had nesta frase que expressa a condição. Já o resultado, como eu disse para vocês, vai ser expresso por would have. Nós vamos preferir usar o would, né? Vamos preferir usar o would, o have, e o particípio do verbo principal, que pode ser irregular, como aqui nessa frase nós temos o would have, e o particípio do verbo contar, dizer, told. Antes era tell, agora ficou told porque ele tem o particípio irregular naquela lista, né, que nós estudamos. Aqui nessa frase tem would have, no caso aqui o particípio do verbo convidar, a terminação é de porque ele é regular. Ó, sempre é assim, ó, a formação deste período da terceira condicional. Tem sempre o would have e o verbo no particípio passado, ok? Só dando a tradução de alguns, por exemplo, a condição. Qual seria a condição aqui para que essa ação acontecesse? Vamos lá. Se eu tivesse visto Mary, olha a condição. Se eu tivesse visto Mary, qual é o resultado? Eu teria dito a ela ou contado a ela. Entenderam como é que funciona? Certo? Se Natasha estivesse livre ontem, eu a teria convidado. Então, eu só teria convidado ela se eu tivesse visto, né? Estão vendo como é que funciona a condição e o resultado para que algo aconteça. E o que dá a entender é que não aconteceu, né? Que a ação realmente não aconteceu. Vamos ver o que temos mais aqui para frente. Pode acontecer o contrário também, não necessariamente o período que expressa a condição precisa vir primeiro, certo? Pode vir ao contrário. O resultado com essa formação e a condição pode vir depois do resultado. Então, ficaria assim: eu teria dito a Mary se eu a tivesse visto, certo? Eu a teria convidado se Natasha estivesse livre ontem. Pode vir também ao contrário. Ok? As questões é o seguinte, a número 1, acompanhe comigo. Gente, quando vocês forem analisar essas questões, vão pausando, analisando e sempre observando os períodos. Como eu disse para vocês, nós temos dois períodos na terceira condicional. Um é a condição, o outro é o resultado. O período que expressa a condição geralmente é o período que tem if e passado perfeito, que é passado perfeito. Had mais verbo no particípio passado. Nesse caso aqui, wrote é o verbo irregular. Então, eu já tenho um período que está completo aqui, ó. Esse primeiro período está completo, com had mais verbo. Então, se eu já tenho um período completo com had e verbo, se eu já tenho um período completo com had e verbo,
como eu expliquei para vocês. Só explicar mais uma vez. Já tem lá. Então, eu tenho que completar com would have mais verbo. Vamos ver como é que funciona? Certo, então eu mostrei para vocês aqui. Eu já tenho if, had mais verbo, que compõe o passado perfeito. Então, eu tenho que completar esse verbo aqui, acompanhado por would have, e o particípio desse verbo aqui. Então, qual é a alternativa que tem would have e o particípio desse verbo? Seria a letra A. A letra B está incompleta. A letra C repete o had, sendo que had já está aqui. E a letra D tem would had e não é would had, é would have. Então, a primeira questão é a letra A, ok? Todas são muito parecidas, é só para a gente treinar, gente. Na segunda questão, a gente observa sempre o período que já está completo. Então, o que é que eu já tenho? Não vou olhar para o período que tem a lacuna, vou olhar para o período que está completo. O que é que eu já tenho aqui? Would have, consequentemente, na frente eu tenho o particípio passado regular de um verbo. Então, eu não posso mais escolher a alternativa que tenha would have, certo? Eu vou escolher a alternativa que tem o passado perfeito. E o que é o passado perfeito? Had mais particípio do verbo principal. Então, não vou escolher a letra A, porque na letra A tem have. Não vou escolher a letra B, porque tem has. Eu vou escolher a letra C. Had mais o particípio regular do verbo principal. Estão entendendo, né? A terceira questão, a mesma coisa. Vamos olhar para esse período aqui, esse período que está completo. O que é que tem nele? Tem if, tem had, aqui o had, e tem o verbo lost no particípio passado. Então, não posso escolher a letra A, porque eu não posso completar esse período aqui com had novamente. Eu não posso escolher a letra C, porque eu não vou completar com have, porque nós não estamos estudando assim. Então, eu fico entre a letra B e a letra C. O que é que vocês escolheriam? Com vocês. Quarta questão, analisando a quarta questão, o período aqui, ó, já tem would have both. Eu já tenho o período que seria o resultado, não é isso? O resultado da ação, da condição que não aconteceu. E eu tenho o verbo be, que é irregular. Então, se eu já tenho o would have, eu vou completar com had mais verbo no particípio passado. O verbo é irregular. Então, não posso escolher a letra A, porque não tem o had, ó, não tem esse had. Não posso escolher a letra C, porque não posso colocar would have novamente. Então, eu fico entre a letra B e a letra D. É com vocês. Na quinta questão, mais uma vez, analisando. Vou analisar só essa. O restante agora vocês vão ter que analisar sozinhos, tá bom? Aqui na quinta, como eu disse para vocês que não importa a posição do período que expressa a condição ou o resultado, aqui eu já tenho if, que é... Já estamos analisando a frase que expressa a condição. Eu tenho had e eu tenho verbo. Então, não posso escolher nenhuma alternativa que esteja no mesmo tempo verbal desse período. Qual é o tempo verbal desse período? Passado perfeito, né? Então, eu vou excluir a letra A, que tem have, não tem would, e também por esse errozinho aqui, né, gente? Digitação. Vou excluir a letra C. Vou excluir a letra C. E teve um erro bem grande também aqui. Deixa eu corrigir ao vivo, viu, gente? Vou voltar aqui nessa questão. Me desculpem. Passou despercebido por mim. Me desculpem. Como eu havia dito para vocês, a gente já vai analisar o período que está completo com if, tem o had e tem o particípio irregular. Particípio passado irregular do verbo. Então, eu não posso escolher nenhuma alternativa que tenha had, porque eu tenho um período composto já no com o passado perfeito. Então, eu excluo a letra B. E o que é que eu posso analisar para cá? Eu já posso analisar que tem o quê? O would, né? Tem o would. Então, eu tenho que escolher a alternativa que complete o would, que é o quê? O have e o particípio passado desse verbo. Então, eu vou excluir a letra D, porque já tem o would, né? Eu não posso escolher colocar novamente. E vou excluir a letra C, porque está faltando o have. Então, justamente a alternativa certa é a letra A, mas eu vou corrigir o meu erro, me desculpem, que aqui não é hoje. Seria would
esse would aqui, mais o have, esse have aqui, e o particípio desse verbo, que é gone. No lugar de hoje era gone. Então, é a letra A. Agora, analisem as outras questões. Olha a sexta, deem pausa, analise o período que já está completo, vê se ele expressa a condição ou o resultado, né? Vão pausando. Essa é a sexta questão. Qual vocês acham que é a certa? A sétima, analisem a sétima direitinho. Vão pausando e já colocando o gabarito no caderno da alternativa que vocês acham que é a correta. Ok? A oitava merece uma pausazinha aqui para analisar. Olha o que é que nós já temos na frase, olha o que é que precisa, qual alternativa completaria direitinho a frase da questão 8. A nona, cadê a pausa para analisar? E por último, a décima. Boa sorte para vocês, tirem as dúvidas comigo, todas as questões são muito parecidas, é só para a gente treinar bastante, depois iremos fazer uma revisão completa sobre esse assunto, tá bom? Boa sorte.